Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Versículos 5 a 13, capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E ele diz o seguinte, aqui na minha Bíblia, o título é Um Centurião Demonstra Fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Bom, meus queridos, particularmente, eu acho essa passagem bíblica a mais bonita, se tratando de fé. Quando o assunto é fé, sempre na minha cabeça vem essa passagem bíblica. E quem já viu em filmes, é muito bonito essa cena, é muito linda a fé desse centurião, tanto que até Jesus fica admirado com a fé, porque o centurião ele era romano, ele não era de Israel, ele era romano e com uma fé tremenda, tanto que Jesus disse, nunca vi em Israel alguém com tamanha fé. Então, queridos, a gente para pensar um pouco, analisar a nossa fé comparada à fé desse centurião, Será que é a mesma? Será que tem a mesma intensidade, tem a mesma força? Será que a gente tem essa fé como esse centurião tem? E outra coisa que me chama a atenção também aqui é a humildade dele, dizendo, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, Na minha outra Bíblia está, Senhor, não sou digno de que entreis na minha casa, Então, que humildade dele, Ele como um centurião, chefe da guarda do rei, então tinha uma posição, na militar ali de muita importância, seria como se fosse, eu calculo, eu, José, calculo que seria como se fosse um general hoje em dia, um comandante, então ele é o comandante da guarda, e com essa humildade, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, ou como está nessa, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, não posso, eu sou muito aquém do Senhor, o Senhor não pode entrar na minha casa, não tem jeito, não, mas não precisa, é só o Senhor dizer uma palavra e meu servo será curado. Então, olha que fé, que fé, não precisa estar perto, tanto que daí Jesus compara, com as pessoas de Israel, daí Jesus diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, virão de outros lugares distantes, e entrarão no reino dos céus, porque terão a fé, Agora, os que estão próximos de mim, o meu povo, que é o povo escolhido, Israel não tem pessoas com essa fé, e inclusive, não entrando em detalhes, mas foram próprios escolhidos de Deus que o crucificaram, Então,
a gente vê aqui a força da fé desse centurião, né? Como ele agradou a Jesus com essa fé. E nós, né? Estamos agradando a Deus e a Jesus com a nossa fé hoje. Como que anda a nossa fé, meu querido, minha querida? Né? Vamos pensar, vamos analisar, vamos nos comparar. Eu sei que a gente não deve se comparar, mas a gente nós devemos sim, né, ter como exemplo, ver como exemplo. Então que vejamos, né, esse centurião, a fé desse centurião e vamos comparar com a nossa. Como que é a nossa fé? Como que anda a nossa fé, né, comparada a fé desse centurião, né? Como eu disse, né, sempre que falam de fé, a primeira passagem bíblica que me vem é essa, né? É o centurião de Cafarnaum. Que fé! Que fé! Não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas diga uma só palavra e ele será curado. Que fé, meus queridos, que fé, que exemplo de fé. Então vamos, né? Vamos alimentar a nossa fé, né? Se a nossa fé não é igual a desse centurião, vamos alimentá-la, né? Todos os dias, vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos aproximar de Deus, vamos procurar a Deus, vamos obedecer, vamos temer, vamos alimentar a nossa fé para que ela seja igual a desse centurião. Eu estou dizendo, né, que se não é ainda, né? Vamos alimentá-la, né? Vamos fortificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé todos os dias, para que a gente agrade a Deus como esse centurião agradou a Jesus e a Deus com certeza, né? Com certeza a reação de Jesus, tanto que Jesus aí diz no final, né? Vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Tá bom, queridos? Então, que a gente alimente bastante a nossa fé, que a gente tenha uma fé igual a desse centurião, né? E leia, né? Hoje, tire 10 minutinhos do seu tempo, Mateus 8, de 5 a 13. Leia, leia. Uma grande passagem, né? Um grande exemplo de fé. Tá bom, queridos? A gente não precisa ver para que nós vivemos, né? Pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. A gente tem que ter isso na cabeça, nós temos que viver isso, né? A gente vive pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê, não por vista, né? Mas por fé, como esse centurião. E essa humildade dele, né, é sensacional, né? É sensacional. Tá bom, queridos? Que a gente tenha, então, esse centurião como exemplo de fé e de humildade também, em nome de Jesus. É isso, queridos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai e nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Que nossa fé seja inabalável e forte e concreta e firme como a do centurião de Cafarnaum. Grande abraço, queridos, uma quarta-feira repleta de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.